Hoje vamos conversar sobre um desafio que todos nós enfrentamos, interrupções que parecem jogar nosso planejamento e produtividade pela janela. E ela foi inspirada numa mensagem que eu recebi da Carol lá no Instagram. Nani, como você lida com interrupções? Eu planejo a minha semana, mas aí surgem imprevistos ou distrações e tudo parece ir por água abaixo. Então, se você também enfrenta esse problema, fica aqui comigo. A gente vai, como sempre, conversar, trazer reflexões para você personalizar as dicas aí para a tua realidade. E se você, que nem a Carol, tiver outras perguntas, me deixa aqui nos comentários ou lá no direct do Instagram. E a primeira coisa para a gente conversar aqui é que mesmo se você for a pessoa mais organizada e produtiva do mundo, as interrupções e distrações ainda vão acontecer. Pelo menos eu acredito nisso, né? Se você já for a pessoa mais produtiva do mundo e não tem problemas com interrupções ou mora numa caverna, me conta aqui nos comentários o seu segredo. Ou me conta se você tá mais no time, tá bom, tô organizada, tô produtiva, mas isso também realmente ainda é um desafio. Ou se você é do grupo, meu Deus do céu, hashtag socorro, porque tá muito caos por aqui e as interrupções me afetam demais. Me conta aqui em qual situação você tá. Mas sim, algumas pessoas vão ter mais ou menos interrupções do que outras, e isso é um desafio. E mesmo que você vivesse isolada numa caverna, a sua cabeça, a sua mente ainda estaria com você. E ela também nos interrompe, não? Então eu defendo a ideia que as interrupções vão continuar acontecendo, externas e também internas, mesmo se você for a pessoa mais organizada e produtiva do universo. Então o que realmente pode fazer a diferença é escolher como reagir nessas situações. Então hoje eu vou compartilhar com vocês um modo de operar ou uma sugestão de processo consistente para você lidar com as interrupções, priorizando uma vida e rotina produtiva, criativa e alinhada com o que você realmente deseja. Então eu falei em processo consistente para lidar com as interrupções. Então o que seria ter um processo inconsistente? Porque algum processo você tem, seja ele consciente ou não. Então, o que seria um processo inconsistente e talvez também inconsciente? Então, vem a interrupção e você reage como? Às vezes você reage imediatamente, sem nem pensar, sem nem considerar nada. Às vezes você fica ali bufando, porque ou até explode com a pessoa que te interrompeu. Às vezes a pessoa te interrompe e você diz, olha, agora eu não posso, mas depois eu faço isso. E aí você vai depois e realmente faz. E em outros momentos você fala isso, mas acaba não fazendo. Então, não estou dizendo que para ser consistente você tem que reagir igual um robô todas as vezes de uma forma igual, mas talvez tem que ter mais consciência, entender as diferentes formas de interrupção e para cada uma delas ter sim um processo mais consistente para você reagir ou lidar com elas. Então, acho que o primeiro passo seria a gente identificar o que está nos afetando mais. Que tipo de interrupção mais está te incomodando e atrapalhando a sua rotina agora? Porque assim você pode pensar em estratégias específicas, personalizadas para o seu caso. Mas vamos lá, algumas perguntas para você refletir. Por exemplo, quem está te interrompendo? É o seu marido ou um colega de trabalho, uma pessoa adulta que tem capacidade, pelo menos, de entender que você quer ter ali 1 hora de trabalho focado sem interrupção? Ou é o seu filho de 2 anos que não tem essa capacidade ainda? Essa interrupção é algo que você pode resolver depois ou realmente uma emergência que você precisa largar tudo para fazer isso agora? Essa interrupção é inevitável, como alguém tocando a campainha e você precisa atender. Às vezes você até pode escolher não atender a campainha, né? Mas, por exemplo, tocou a campainha, não podia evitar que alguém venha tocar a campainha. Ou é algo que você poderia ter controlado antes, por exemplo, as notificações do celular. E essa interrupção ou distração é algo externo, é alguém, alguma coisa que aconteceu, ou vem de dentro normalmente? Normalmente é as suas interrupções internas, a sua mente te falando, vai fazer outra coisa, em vez de fazer isso que você quer fazer. Então, se você não comentou ainda, quando eu te perguntei mais cedo, né, como que você tá aí na sua produtividade, organização e tal, aproveita e comenta agora. Qual tipo de interrupção você acha que mais te afeta, mais te impacta e atrapalha na sua rotina? A partir dessa reflexão, a minha ideia é que até que você mesmo já perceba, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque aí você vai realmente encontrar soluções que saiu de dentro, sabe? Que realmente é personalizado para sua situação. Então é até melhor, a resposta tá aqui, né? Mas, mesmo assim, eu quero achar aqui 3 dicas para você que eu acho que pode ajudar na maioria dos casos. Dica 1, estabelecer limite e criar o seu ambiente de foco. Então, de novo, se a gente tá falando de pessoas adultas que podem compreender esse
momento de que você quer sem distração, comunica isso. Não espera que elas vão saber do nada, né? Comunica que você quer, ó, na próxima hora eu quero trabalhar aqui no projeto, ficar aqui na minha caverninha aqui, ó, pessoal. Me esquece aqui por uma hora se puder. Fala de um jeito amigável, sabe? Mas comunica isso. E também comunica de uma forma realista, né? Porque talvez seja difícil você falar, ó, todos os dias da minha vida eu quero ficar 8 horas ali sem interrupção. Não é muito realista. Mas se você limitar, comunicar intervalos menores, ou nem que seja assim todo dia, da tal hora a tal hora, fica mais realista. Quando eu trabalhava aí na empresa, tinha algumas pessoas que realmente assim tinham horários de porta aberta no escritório. Não é todo mundo que tem esse privilégio que pode fazer isso, mas, enfim, também pode ser uma ideia, né? Às vezes até é possível, só que a gente acaba não implementando com aquele receio de ficar chato, mas às vezes não fica, nem fica tão chato assim. E se você trabalha num ambiente que tem barulho, interrupção, coisa assim que te distrai, você pode tentar trabalhar com fone. Vixe, tá um barulho aqui. Essa foi uma pausa para uma interrupção que eu poderia ter evitado. Eu achei de ter a porta aberta para ter barulhinho de passarinho de fundo, mas eu acho que não foi uma boa ideia. Mas agora a gente aprende com os erros, né? Então cria seu ambiente de foco, seja comunicando para as pessoas que tem que comunicar, dentro dos limites, né? Como eu falei, não adianta eu falar pra minha filha de 2 anos, ó, esquece que mamãe existe por 1 hora, se eu estiver ali com ela no mesmo ambiente. Mas para algumas pessoas a gente consegue fazer isso, a gente pode também, né, decidir colocar um fone com barulho branco de fundo, ruído branco, alguma coisa que nos ajude a entrar nesse mundinho ali e bloquear um pouco, limitar pelo menos um pouco essas distrações. A segunda dica é a aceitação. Aceitar que a gente não vai poder eliminar todas as interrupções sempre ajuda a lidar melhor, a ver de uma outra perspectiva tudo isso. Pensa se você está lidando com um problema ou com uma situação, porque problema a gente resolve, situação a gente aceita. Então, às vezes a gente percebe que tem alguns problemas a serem resolvidos, né? Tipo, essa parte da comunicação que eu falei, ou criar esse ambiente de foco, ou a dica que vai vir daqui a pouco. Mas, às vezes você percebe que o que estava nas minhas mãos, eu já fiz. Então, é a famosa aceita que dói menos. E a terceira dica é você ter um sistema de organização pessoal, que tem a ver com essa ideia de você ter um processo para lidar com essas interrupções. Então, quando alguém te interrompe, você não reage cada hora de uma forma, uma hora você resolve depois, uma hora não, uma hora você põe limite, uma hora não. Você tem uma consistência, um porquê ali por trás. Então, por exemplo, em vez de sempre sair fazendo tudo ou esperar que as pessoas nunca te interrompam, você pode ter a prática de anotar quando alguém te interrompe. Então, alguém chegou agora te pedindo alguma coisa. Em vez de você parar para fazer aquilo, você anota, avisa a pessoa, inclusive mostra que você está anotando, porque isso vai dar confiança nela, que você realmente vai resolver. E para você também. Aí, muitas vezes a gente acaba resolvendo na hora porque a gente acha que não vai esquecer. Então, se você anota e depois tem uma prática para pegar essa anotação e colocar em algum lugar que você sabe que você vai resolver, você e a outra pessoa confia que isso não vai se perder. Se a pessoa não quer te pedir nada, ela tá só querendo conversar, te contar sobre alguma coisa, você pode educadamente falar para ela, olha, eu tô super concentrada aqui no fluxo aqui de uma atividade, a gente pode conversar depois, daqui meia hora, daqui 1 hora. Então, de novo, né, se você dá um tempo, não assim, ó, eu não quero ser interrompida nunca, isso não fica realista, mas se você dá um limite, daqui 30 minutos, 1 hora, aí a pessoa sabe, tá bom, a gente conversa. Normalmente não tem grandes problemas. Você pode até falar, tem alguma coisa aqui, você quer que eu anote, pra gente, né, não esquecer e tal, mas depois eu venho falar com você. Normalmente isso ajuda bastante. Então ter esse sistema, esse processo de organização pessoal vai te dar e dar para outra pessoa confiança e tranquilidade que você vai resolver isso depois. E caso você não saiba, meu trabalho hoje foca justamente em te ajudar a criar o seu sistema de organização pessoal, para você lidar melhor com as suas ideias, conhecimento, tarefas e rotina e assim tirar suas ideias do papel e atingir a sua própria definição de sucesso numa rotina produtiva, criativa, mas também focada no seu bem-estar. Eu estou inclusive numa fase de reformular, criar alguns produtos e serviços novos. Eu não sei em qual momento você vai assistir esse vídeo, então clica aqui no link para ficar por dentro de tudo. Reflita sobre as perguntas que a gente trouxe aqui nesse vídeo, experimente as dicas que eu dei e transforme mesmo o jeito que você pensa e lida com as interrupções, porque isso vai te trazer muito mais paz mental e fluxo para sua rotina. Se inscreva, deixe um comentário aqui para a gente conversar e continue criando a sua vida com intenção. Um big abraço e tchau!